fácil. E o evento está realmente de altíssimo nível, muito bom, participantes, empresas envolvidas. Nossa, top demais, parabéns a todos. Agradeço o convite e deixo aqui de novo meu reforço, né, de que nós sim estamos num nível alto. O Brasil é uma potência em BPM no mundo. Todos que estão aqui hoje estão porque acreditam em BPM, acreditam que BPM, junto com outras disciplinas, metodologias, abordagens, tá, pode realmente transformar as organizações e por meio de pessoas, e são essas pessoas que estão aqui que vão transformar as organizações. Então, meu parabéns a todos que estão aqui também hoje, não só ao BPMD, ao desenvolvimento do evento, mas sim quem está participando, né? Porque são ouvintes com certeza ativos aqui, que estão no chat ali, estão comentando, vão participar e vão agregar muito na comunidade BPM, sem dúvida alguma. Então, muito, muito bom estar aqui com vocês. Espero que todos tenham um ótimo evento. E um grande abraço, até a próxima, e logo, logo estaremos em mais eventos juntos aí, com certeza. Com certeza. Grupo, muito obrigado. Até logo. E então a gente vai seguir agora aqui com o nosso evento, pessoal. Valeu. Ok? Eu, então, agora vou me despedir temporariamente de vocês. Vou passar a palavra aqui para o Robson. Robson vai ser o moderador da próxima palestra, que é de processos de negócio e experiência com o cliente, experiência do cliente, que vai ser feita pelo Luiz Eduardo Labriola. Robson, seja muito bem-vindo. Passo a palavra aí para você. Desejo sucesso aí na tua apresentação. E, Luiz, já deixo aqui meu agradecimento antecipado por ter aceito o nosso convite. Até mais. Até mais. Obrigado, Davi. Bom dia, Davi. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os BPMers que estão nos acompanhando hoje, a todos os entusiastas por processos, por gestão por processos, né? E talvez muita gente hoje esteja tendo o primeiro contato, como eu tive há algum tempo atrás em um BPM Day, e fui picado por esse bichinho que nos faz nos apaixonar pela gestão por processos, e é uma satisfação estar aqui hoje como delegado regional e ajudando a disseminar essa disciplina que é a gestão de processos, e estou muito feliz de estar aqui hoje. Legal de ver tanta gente que talvez numa BPM Day presencial a gente não conseguiria organizar e reunir tanta gente bacana como a gente tem hoje. A gente está aqui com o Luiz, não vou consumir o tempo de vocês, a apresentação aqui do Luiz, vou estar apresentando o Luiz para vocês. O Luiz é gerente de projetos na Icatu, atuando em projetos com foco em negócio, com times multidisciplinares. Ele possui 10 anos de experiência em gestão de projetos, atuando como GP e PMO, com metodologias ágeis, preditivas e híbridas. Ele é mestre e bacharel em engenharia de produção pela Cefet do Rio de Janeiro, além de certificação PMP, Customer Experience e Customer Success. É head do programa de mentoria do PMI Rio, ganhou o prêmio de voluntário do ano e o prêmio de projeto do ano. Também é organizador na jornada colaborativa e organizador do livro Experiência do Cliente e coautor de diversos livros. Então, o Luiz está aqui hoje para compartilhar com a gente um pouco de todo esse conhecimento que ele tem. E, Luiz, conta para a gente o que é processo, o que é processo de negócio, o que é a experiência do cliente e como todas essas perspectivas podem funcionar junto. Luiz, é com você. Quando eu estou compartilhando aqui a tela, eu vou primeiro aqui agradecer o convite. Então, desde a Alessandra lá inicialmente, ao Robson, ao Davi, um prazer estar aqui, assistir um pedacinho da fala antes do CRUP. De fato, a gente precisa cada vez mais falar sobre processos, sobre Lean, compartilhar conhecimentos, conteúdos. Essa área de processos, de fato, é uma área apaixonante, falo sempre muito isso, vou falar isso aqui durante não palestra, um bate-papo um pouco mais formal. Então, assim, aproveitem essa oportunidade, trabalho voluntário é bom, quem tiver interesse, procure a ABMP para ser voluntário, para ser filiado, leia o Semboc. E um pouquinho agora, vamos entrar agora aqui no que interessa. Então, de novo, agradecer o convite de vocês. Eu só queria, Rob, se você me dá um ok aqui, se vocês estão vendo minha tela antes de eu começar. A gente está vendo sim, Luiz. Ok. Só meu computador aqui deu uma travada aqui. Mas, de novo, agradecer vocês. A gente só não está vendo no modo projeção, ele está no modo, não está no modo apresentação, tá? Ele está aparecendo na sua tela, mas não projetado. Né? Então, deixa eu fechar aqui, deixa eu abrir de novo. Espera aí. Só um segundinho. Deixa eu compartilhar e compartilhar de novo.
Só um segundo, pessoal. Essas coisas do home office acontecem. Ao vivo é normal. Isso faz parte. Só um segundinho, pessoal. Desculpa pela demora. Vocês estão vendo agora? Perfeito. Isso agora tá certinho. Perfeito, vamos lá. Pessoal, então acho que eu já fui super bem apresentado. Então, de novo, sou Luiz Eduardo Labriola, é um prazer estar aqui com vocês. Esse aqui, se vocês quiserem, são as minhas redes sociais, vocês podem fazer QR Code aqui, tem link aqui, depois eu compartilho esse material com vocês. Então, vamos um pouquinho já direto ao que interessa, né? Então, até esse mês agora, saiu publicado um artigo meu sobre a necessidade das organizações trabalharem com experiência do cliente, gestão de risco, agilidade. Então, quem tiver interesse, tá o link ali embaixo, pode falar. Então, vamos direto ao ponto, né? O que são processos? E o que seriam processos de negócio? É muito comum, às vezes, a gente falar assim, pô, o que é processo é uma coisa meio básica, meio óbvio. Pô, precisa disso numa palestra? Eu sempre gosto de fazer analogias, colocar nós em situações de teste. Se vocês estivessem hoje, né, numa reunião e te perguntassem, bate pronto, o que é um processo? Você teria uma resposta boa e confortável? Você conseguiria dizer sim, sem pensar? De forma automática? Isso é importante para nós. Então, tem a excelente definição do CBOK, mas mais importante do que a definição do CBOK, com as palavras do CBOK, é você ter um entendimento para aquilo. Então, todo o plano de fundo hoje da minha apresentação é muito sobre entendimento, sobre visão, sobre valores. Então, na minha forma de falar, são um conjunto, agregação de atividades através de máquinas, sistemas, recursos humanos, para você atingir um objetivo. E lembrando, processos são meios para atingir alguma coisa. É um meio extremamente importante, é uma ferramenta extremamente utilizada, que as empresas não trabalham sem isso, mas é uma ferramenta, é um meio, de novo. E qual que seria uma diferença entre processo de negócios e processo? O processo de negócio também está na definição do CBOK, mas ele agrega valor diretamente para o cliente, para a ponta da operação. Bem, então, o que é a diferença de um processo e um processo de negócio? O processo pode ser para a empresa toda, para a área de suporte, para a área de gerenciamento, processos primários, que naturalmente processos primários já são para os clientes. Então, pô, não entendi, ficou um pouco confuso para mim. Vamos falar uma figura aqui. Então, essa figura aqui eu adaptei, né? Tem a famosa figura do Porter sobre cadeia de valor. De novo, eu gosto muito de dar exemplos. Hoje eu estou numa cadeia de seguros, estou como gerente de projetos numa seguradora. Então, se eu fosse pegar a cadeia de valor, o que são os processos de negócio que são aplicados para a cadeia de valor de seguros, na linha de produto de vida, particularmente? A gente tem a venda com o corretor, com o cliente, quem tem seguro de vida já vivenciou isso. Você tem a parte de aceitação da seguradora, porque você pode ter uma saúde que seu risco não seja tolerável para a seguradora. Então, as seguradoras têm apetite de risco. Depois você entra, então você tem um onboard, tem uns kits de boas-vindas, que normalmente faz parte do mercado segurador, e você tem a jornada. Se você for até a jornada final da seguradora, você tem o atendimento, você tem os pontos de contato para alguma dúvida, relacionamento, se você tiver depois o aviso de sinistro, você pode ter um auxílio funeral ou não, pagamento do sinistro, depois da indenização, e depois a pesquisa de satisfação. Por que eu falo isso? Eu sempre gosto de trazer teoria e prática. Esses seriam os processos que agregam diretamente valor ao cliente. Se você tem alguns desdobramentos pormenores, claro que você tem, mas numa linha geral é isso que funciona. E o que seriam processos secundários? Os processos secundários, eles dão sustentação aos processos primários. Então, esses processos todos que a gente comentou agora da cadeia de valor, se a gente não tivesse sistemas, isso não funcionaria. Se a gente tivesse recursos humanos para contratar, para treinar, para desenvolver, também não existiria isso. Aquisições e compras, porque isso acontece sempre nas empresas. Infraestrutura, então, acho que não precisa nem comentar muito, existiria também. Além disso, a gente tem um outro pilar de processo, que são o quê? Os processos de gerenciamento. Então, são os processos que a gente faz o quê? Para fazer as engrenagens das empresas gerais, elas não atingem diretamente o cliente, não dão sustentação, mas é necessário nas empresas. Então, gestão e governança. Cada empresa ela tem a sua característica de gestão e governança. O compliance jurídico, a gente, dependendo do segmento que você está, ele é mais rígido ou menos rígido, em função de órgãos governamentais, tendências de mercado. E a gente tem comunicação interna também, que faz parte de como que a empresa se comunica internamente. Aí, quando a gente pega isso tudo, bate isso tudo no liquidificador, isso sai uma seta, que é justamente isso que a gente está apontando aqui.
como que a gente fala conexão cliente e empresa. Isso tudo conecta, faz as conexões. Então, de novo, vamos dar um exemplo. Se eu tivesse que perguntar para vocês aqui agora, como que a empresa que vocês trabalham, ela quer ser reconhecida pelos clientes dela? Então, façam agora, assim, rapidamente, imagine o seguinte, pô, minha empresa quer ser conhecida como? Aí eu vou dar alguns exemplos aqui para facilitar. A minha empresa quer ser conhecida como uma empresa tecnológica. A minha empresa quer ser conhecida como uma empresa atendimento humanizado. A minha empresa quer ser reconhecida como uma empresa rápida. Então, você tem várias abordagens de fazer isso. E o que processos têm a ver com isso tudo? Literalmente tudo. Uma vez que você definiu claramente sua estratégia, lá em cima, no topo, eu quero ser, por exemplo, uma empresa humanizada. Aí eu deixo para vocês esse exemplo. A estratégia é ser humanizada. O que a gente precisa? Ter pessoas na empresa que tenham empatia para falar com o público. Isso envolve o quê? Envolve processos. Desde o recurso humano, que vai contratar pessoas que têm um perfil com uma empatia maior, a questão de treinamento, mais naturalmente quantidade de pessoas no call center para conduzir um atendimento humanizado. Agora vamos pegar uma outra ponta. Não, eu quero ser uma empresa tech. A pessoa praticamente não tem ponto de contato humano. É tudo WhatsApp, robô, automação. Pô, o que a gente precisa ter? De novo, desde a questão da contratação da RH, a gente vai precisar de pessoas o quê? Mais digitais. Porque esse é o foco. A gente precisa investir mais o quê? Além do atendimento humano, a gente trabalhar com processo, muita autonomia. Vou até trazer um exemplo sobre autonomia. A gente precisa ter os processos claramente definidos. Se acontecer isso, vai aquilo, aquilo, aquilo. Porque a gente vai fazer inteligência artificial, RPA, enfim, a tecnologia, a solução que queira dar. Mas isso é o quê? A característica que nós vamos querer dar como estratégias que vão ser revertidas no processo que vai sair na ponta do cliente. E eu sempre falo que a experiência do cliente pode ser aplicada em qualquer tipo de negócio, qualquer tamanho. E eu faço até uma analogia com vocês, além da questão da empresa. Se vocês hoje quisessem pensar, fazer esse exercício para vocês, indivíduo, por que eu falo indivíduo? Pô, mas a empresa é muito grande, eu não consigo, às vezes, acessar tudo. Ou tem várias empresas dentro da minha empresa. Isso é normal, às vezes acontece. Como que vocês hoje querem ser reconhecidos entre os pares de vocês? Vocês são as pessoas exigentes com trabalho, com qualidade alta? Vocês pessoas, não, eu quero entregar no prazo, qualidade não é importante, porque o ambiente da empresa pede isso. Não, eu sou uma pessoa que quando tem conflito, eu prefiro não entrar, botar panos quentes. Como que vocês querem ser conhecidos? Por que isso? Porque o conjunto de como vocês querem ser conhecidos, ela faz o coletivo da empresa. Então, as empresas são o quê? A soma da média do capital humano de vocês. Então, o que vocês têm individualmente com o coletivo é o que vai, em algum momento, trazer para a ponta. E os processos são cada vez mais importantes. Vou falar com você agora algumas diretrizes que tem no Sembor, que eu achei super interessante, para trazer um pouco vocês, até porque a gente está nesse ambiente aqui de amigos de processos. A gente tem 5 diretrizes aqui que eu vou compartilhar com vocês. Revolucione os processos, não apenas aprimore. Eu gosto de fazer, de novo, analogias. Eu vou pegar um exemplo agora de esporte, de atletas de alto rendimento. O que as pessoas fazem de alto rendimento? As pessoas se desafiam todos os dias. Todos os dias o cara querem dar algo mais. O cara não quer melhorar um pouquinho, não. O cara quer dar o melhor dele naquele dia. E a pergunta, a analogia que eu faço, a reflexão, será que nós, como colaboradores, a gente está querendo dar o nosso melhor todo dia? Eu sei que tem dia que o calor da discussão está quente, o projeto não está andando, a iniciativa, deu problema, tem que apagar incêndio. Isso acontece, faz parte. Ninguém diz que não faz parte. Mas isso tem que ser exceção. Porque se você apaga incêndio todo dia, alguma coisa está errada. Ou várias coisas estão erradas. Então, como que você faz isso hoje? Você se desafio não é só melhorar um pouquinho. O melhorar um pouquinho ele é importante. Ao longo do tempo é jornada. Mas às vezes a gente precisa fazer o quê? Se desafiar. O que é muito importante para isso? Insatisfações, reclamações. Isso está diretamente ligado, inclusive, ao próximo passo. Dê voz ao seu cliente. Se eu fosse perguntar para vocês hoje, e eu deixo aqui uma outra reflexão, vocês conhecem as principais reclamações do cliente da empresa que vocês trabalham? Se vocês tivessem aqui mentalmente enumerar para vocês as 3 principais reclamações, quais seriam? Tem muita gente que trabalha em empresa e não conhece as principais dores do cliente de vocês. Então, como é que a gente resolveria se a gente não sabe qual é o problema? Isso é importante porque você precisa ter um mapa de calor onde estão as principais reclamações dos nossos clientes. E através de processos, por quê? A gente precisa de uma forma escalar isso, fazer um ágil escalado.
a gente poder globalizar sempre que possível, com padronização. Às vezes nem sempre padronização a curto prazo é mais importante. Isso é uma coisa meio paradoxal, mas é importante porque o negócio ele tem que vir na frente do processo. Se você tem uma insatisfação, você quer experimentar, e se você tem um tiro curto ali de aprender, testar e pivotar, um MPV, tá valendo. Mas uma hora você tem que padronizar, você não pode ficar experimentando a vida inteira, isso é romance, isso não existe. Então é importante você que globalize, padronize as famosas dores do crescimento. Você está crescendo, você precisa padronizar para você não crescer desordenadamente. Às vezes acontece porque o negócio exigiu isso e você tem o custo de oportunidade, você não pode perder aquilo. E a gente tem uma outra tendência agora do que humaniza os processos. Então, cada vez que um cliente quer entrar em contato com a empresa, a gente quer cada vez mais o quê? Personalização. Cada vez mais humanos nos nossos processos. O que a gente acontece muito hoje? Você tem qualquer problema, você tem aquela resposta padrão. Por favor, eu quero o seu CPF. Se você ligar com um problema de internet, o cara vai falar para você tirar o modo de tomada, esperar 3 segundos, ligar de novo. Às vezes você nem precisa ligar, porque você já fez isso antes de ligar para a pessoa. E além disso, o que a gente precisa? Lembra daquele mapa de calor? A gente precisa adotar o quê? Cada vez mais dados. Tem aquela frase clássica que os dados são petróleo de amanhã. Não, os dados já são petróleo de hoje. Tem a questão da LGPD, a gente tem que ser aderente à lei, isso é importante, mas a gente precisa evoluir. Quais são as principais dores do nosso cliente? O que, quando acontece isso, tem, às vezes, um churn da empresa, ou seja, eu perco o cliente quando isso acontece? Onde na minha jornada do cliente que esse ponto aqui tem um ponto de fricção? Onde aqui, quando acontece isso, tem muita reclamação? E, por último, talvez o mais importante disso tudo, invisto o quê? Em pessoas. Então, cada vez mais habilidades de profissionais de gerenciamento de projetos de negócio são importantes. Tem até um Pulse of Professional que ele fala sobre 6 skills do futuro da profissão. Então, isso é importante. Eu não vou falar as 6 aqui, mas assim, só para compartilhar. Compliance, digital skills. Aí alguém pode perguntar assim, pô, mas eu tenho que saber as 3? Não, as 6? Não, porque você não precisa ser super-herói. Mas você precisa ter um mínimo delas para você conseguir ser o quê? Um profissional gabaritado, de alta performance. E a gente vem aqui agora, mapeamento de fluxo de valor. O que seria esse mapeamento um pouco de fluxo de valor? Isso vem muito da filosofia do Lean, e eu gostei muito do que eu assisti do Krupp, quando ele fala que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, fazer eventos, trazer assuntos transversais, e é muito prazeroso quando a gente ouve e vê a pessoa falando que assim, pô, o Brasil é referência nisso aqui. O Brasil é referência em muita coisa boa, infelizmente muita coisa ruim também, mas o Brasil tem muitas coisas boas. E cada vez mais a gente precisa falar sobre isso. E vamos dar um exemplo aqui em função da pandemia. É claro que a pandemia é triste, é infeliz, quando a gente fala de morte, uma é lamentável, esses milhares, então é mais lamentável ainda, mas vamos tirar alguma coisa boa que existe com bom senso do contexto da pandemia, que aconteceu. Quando a gente veio para o home office, muita gente falou assim, não, agora as empresas são todas transformações digitais. Você ir para casa e trabalhar de casa não é a transformação digital. E quando as empresas, um pouquinho mais de um ano atrás, começaram a questão de home office, em média, umas empresas um pouco mais, um pouco menos, todo mundo em uma semana estava operando em casa. As empresas estavam operacionalmente funcionando com seus diversos colaboradores que não sejam de linha de frente, trabalhando de casa. E muitas empresas, inclusive, apesar de 2020 ser um ano desafiador, muitas empresas ainda tiveram lucros acima da média quando comparado ao período anterior. A empresa se tornou mais produtiva. Agora, eu sei que tem tendo um certo burnout, as pessoas estão cansando um pouco do home office, mas isso aconteceu. E o que eu quero dizer com isso em referente à questão de mapeamento de fluxo de valor? Imagine que alguém fosse falar para o diretor, vamos fazer um projeto para as pessoas trabalharem no home office. Imagina quanto que isso precisaria ser rediscutido. Um gerente de infraestrutura de primeiro nível talvez fizesse um projeto, uma TAP, ia falar o que precisa de recurso, de equipamento, como é que é controlar isso, ia falar com o pessoal de recursos humanos, o pessoal de recursos humanos ia ver se as pessoas tinham treinamento para ficar em casa, para falar por vídeo, o pessoal de recursos de departamento pessoal ia ver como é que ia ser a legislação, para ver se isso tinha algum problema ou não, talvez o jurídico fosse envolvido, as operações de negócios, talvez linha de frente ia perguntar, pô, mas o meu não vai ter como participar, assim, vamos botar assim numa coisa, uma conta rápida, esse projeto levaria 6 meses para acontecer, uma coisa eficiente como um projeto. A gente fez isso em uma semana.
Uma semana. O que eu quero dizer com isso? Quantas oportunidades a gente surge na crise. Além disso, imagina quanto outras milhares de coisas, nosso dia a dia pequeno, corriqueiro da empresa, a gente conseguiu reduzir. Por quê? Porque agora a gente quer fazer assim. E isso, de fato, às vezes tem essa questão de mindset, de mentalidade. Isso muitas vezes faz diferença. Então, quando você quer fazer isso, você não bota empecilho, não. Vamos fazer isso, vamos fazer da forma mais simples possível. Você vai e faz. E isso aconteceu. Eu tenho uma história para contar com vocês que aconteceu comigo. E eu vou compartilhar aqui. Qual que é o plano de fundo dessa história? Eu tive uma cárie e eu estava mudando de emprego. Daqui a 15 dias eu ia mudar de emprego. E eu quero trazer para vocês uma visão do que é uma coisa lean e do que não é uma coisa lean. Então eu vou contar para vocês, só para fazer conexão, eu acho que essa história talvez marque muito mais, do que eu tive que fazer para resolver uma cárie através do meu plano odontológico de saúde. Isso aqui que eu tive que resolver fazer uma cárie. E eu conto para vocês, esse processo todo ele levou mais de 15 dias. Então eu já tinha uma data de início do emprego novo, eu queria resolver enquanto estava no emprego antigo ainda, para não ter que ficar pedindo, você chega e tem que resolver diversos problemas. E eu não consegui. Eu cheguei no emprego novo e tive que resolver ainda a minha cárie. E o que eu quero falar com vocês? Eu vou passar uma a uma, só para vocês terem um pouco de ideia, de maneira rápida. Então, a gente tem o primeiro contato de agendar o dentista e enviar dados com a carteirinha. Obviamente, a gente tem deslocamento, não tem como fugir disso. Aí você chega no dia, aguarda o dentista. O seu dentista, ele vê o diagnóstico que você tem. E aqui começa a primeira fricção. O dentista só faz uma limpeza. Por quê? Porque o plano de saúde precisa autorizar o que você vai fazer. O dentista precisa do diagnóstico. Então, ele não resolve na hora o seu problema. Ele vai te agendar para uma outra data. Além disso, o que aconteceu no meio? Agora tem uma nova diretriz dos planos de saúde que ele pede uma raio-x recente do seu dente para poder aprovar. Só que eu gosto de fazer as coisas de manhã cedo. Então eu fui no dentista 8 horas da manhã, saiu mais 8h40 e o laboratório de raio-x só abria às 9. Então eu não conseguia agendar ali na hora para já deixar reagendado o dentista. Então você tem o deslocamento de volta para casa, você tem o agendamento do raio-x de novo, você vai para o raio-x, você realiza o raio-x, volta para casa. Agenda o dentista de novo. Deslocamento ao dentista, você aguarda atendimento de novo. Finalmente, consegui resolver minha cárie. Depois tem o deslocamento para casa. O que eu quero dizer isso? Por que eu trouxe isso? Esse troço foi tão incômodo para mim, que eu resolvi trazer isso para vocês. E o que eu queria, agora até uma interação com vocês que estão no YouTube, eu vou mostrar um vídeo aqui daqui a pouco para vocês. O que eu ia pedir para vocês? Quem acha que alguém foi lean nesse processo, vocês vão escrever uns números de 1 a 4. Então, se você acha, por exemplo, que o paciente, que fui eu no caso, teve um processo lean, escreve 1. Se você acha que o dentista teve um processo lean na ótica do dentista, ele como dentista, escreve 2. Se você acha que a empresa de raio-x foi lean, escreve 3. E se você acha que ninguém foi lean, escreve 4. E daqui a pouquinho, quando vocês estão escrevendo, eu vou seguir aqui, porque tem um delay, só para não ficar esperando vocês, eu vou voltar ao que vocês estão comentando aqui agora. E se a gente fosse fazer uma jornada do cliente, essa não é a forma ideal, mas só para tentar trazer, otimizando o nosso tempo, a gente fosse colocar aqui a nossa satisfação, emoção e o nosso esforço em cada ponto de contato. A gente vai falar sobre isso logo a seguir, quando a gente fala em experiência do cliente. O quanto que seria em cada caixinha? Eu não vou passar todos com vocês, mas eu vou fazer só um exercício aqui. Deixa eu botar aqui o pilô. Imagine que eu tenho a primeira etapa, agendar o dentista e enviar dados à carteirinha. Quando vocês estão pensando em casa, vocês podem pensar assim, pô, mas isso aí não tem jeito, você tem que fazer isso. Será que tem que ser assim? Você precisa ligar para o dentista para fazer isso? Eu não poderia ter lá um sitezinho com a agenda do dentista, eu fazer a marcação, sem precisar ter contato, sem esperar, só 1 minuto, por favor, já vou atender. Seu nome, seu plano, sua carteirinha, já não poderia ser tudo automático. Um formulário simples, um Google Forms, se você for fazer. Por que eu pergunto isso? A gente tem que pensar em coisas diferentes. Por quê? A gente, às vezes, não quer falar com a pessoa. Eu quero marcar um dentista à noite. À noite eu não consigo marcar, tem que ser no horário comercial. E se você não fizer um dentista de clínica, por exemplo, não, tem aquele dentista XPTO. Ele só atende em alguns horários. Se você ligar, às vezes não atende. Você não consegue resolver. Nem todos os dentistas têm secretário. Então aqui eu poderia ter, vamos supor, eu fiquei aqui, acho que isso faz parte do processo, vou botar uma carinha feliz. Lembrando que a satisfação ela é única. Uma pessoa poderia estar com raiva, colocar uma carinha vermelha aqui, e não teria problema.
Deslocamento até o dentista. Normalmente eu, se fosse fazer, eu colocaria diferente, porque não tem como, em momento algum, eu trazer a cadeira do dentista para minha casa. Aguardar o atendimento. Isso em função do tempo que você vai aguardar, isso aqui pode mudar radicalmente. No meu caso, até que eu fui atendido na hora, então seria uma carinha feliz. E agora, pessoal, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Enquanto eu mostro esse vídeo para vocês, eu vou dar uma olhada no que tem e o comentário no YouTube, para a gente falar. Deixa eu compartilhar aqui. Enquanto eu mostro esse vídeo, eu vou olhar o que vocês escreveram no YouTube. Luiz, a grande maioria colocou 4. Colocou 4? Então, que legal, né? Então, assim, antes de mostrar o vídeo para vocês, eu já vou compartilhar aqui. A questão do Lean, o dentista foi Lean. Por que o dentista foi Lean, pessoal? O dentista, ele está na linha de produção. Ou seja, ele está na cadeira dele, entra um paciente, sai um paciente, entra outro paciente, sai outro paciente. E eu não sei se vocês já repararam, o dentista, ele começa a marcar de meia em meia hora. Por quê? Porque ele faz uma limpeza e um tratamento que ele se encaixa dentro daquela meia hora. Então, ali sobra pouco tempo. Quando tem uma coisa um pouquinho maior, ele atrasa um pouquinho, corre um pouquinho e ele consegue se encaixar. Então, o dentista, na visão do dentista, ele está sendo Lean. Só que, assim, quem é o cliente? E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, deixa eu mostrar um vídeo rápido aqui para vocês. Pessoal, legal, para esse vídeo aqui, depois eu compartilho com vocês. Tem até uma pergunta aqui no YouTube que eu já vou responder agora, tá? Eu só não sei se eu estou falando o nome certo, tá? Katsua Souza. Mas o Lean não tem a ver com relação com a criação de valor agregado com menos recurso e custo? Perfeito. Mas à luz do cliente, à luz do dentista, ele fez isso. Ele otimizou o tempo dele com o menor custo possível e sem sair do lugar. Então, na ótica do cliente, ele faz o que? Linha de produção. Quando a gente faz uma analogia com aquele vídeo que a gente mostrou aqui agora, o cliente está ali parado e nós estamos rodando na esteira dele, nós clientes. Então, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Então, o dentista ele otimiza da melhor forma possível o tempo dele. Então, à luz do Lean, o dentista que foi mais Lean, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Aí, eu pergunto para vocês, a experiência do cliente, o que isso tem a ver com a experiência do cliente? A experiência do cliente, ela não tem uma definição mandatória, uma bíblia, talvez, como a gente tem, um PMBOK, CBOK, BPM, CBOK. O que eu quero dizer com isso? Vocês podem pesquisar outras referências, vocês vão ter algumas frases diferentes. Isso aqui é uma das que eu gosto. Então, a experiência do cliente é a percepção geral sobre seu produto ou serviço através de todas as interações ao longo do ciclo de vida do cliente. Então, quando a gente olha o que eu acabei de falar de mapeamento de valor, a minha experiência, para mim, ela foi horrível. Porque eu tive que gastar energia, eu tive que gastar esforço, o meu semana foi ruim, e o meu sucesso eu tive que ir lá no final, eu tive que fazer muita coisa. E por que eu falei isso? Esses são os pilares quando a gente fala da questão da estratégia, da experiência do cliente. Então, lembrando que nesse processo que eu falei,
O cliente sou eu, que estava lá com o problema da Clare. Mas quem teve o seu processo otimizado? O prestador de serviço. Isso acontece muito com nossas empresas. Às vezes, a gente está querendo otimizar os nossos processos, e eu vou falar sobre isso com um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco, mas quem está olhando os processos do cliente? Quem está olhando a jornada do cliente? Quantas vezes a gente tem que ligar para uma operadora, por exemplo, telefonia móvel, querer cancelar alguma coisa, diminuir o plano, passar para o pré-pago, aí você tem naquela URA, né? Se você quer aumentar, digite 1. Eu estou aqui simplificando, tá, pessoal? Mas assim, é mais ou menos isso. Se você quiser dar mais dinheiro para a operadora, clique 2. Se você não recebeu o pagamento para boleto, digite 3. Aí você segue, porra, outros assuntos, 9. Aí você tem mais série de opção de novo, quero cancelar, 9. Aí você tem que fazer uns 3 ou 4 cliques, no final falar com o atendente para a pessoa tentar reverter para você cancelar o seu plano. Mas se você quiser, às vezes, aumentar o seu plano, é na hora. É muito mais rápido o processo. O que eu quero dizer com isso? O nosso esforço aumenta. E quanto mais a gente aumenta o nosso esforço, menor é a nossa satisfação. Isso em via de regra. Uma outra coisa que conta muito é a questão do emocional, a questão da satisfação. A gente trabalha com diversos tipos de frente hoje, a gente não vai conseguir estressar muito esse assunto, mas uma das coisas que é uma tendência muito forte hoje é a gente trabalhar com o quê? Com audição, com visão, com paladar, com tato. Eu vou mostrar um vídeo no final que a gente fala um pouco sobre isso, de como a gente consegue, através dos sentidos, trazer uma experiência diferente. E tem muitas empresas que fazem isso. Eu vou pegar talvez uma muito clássica, mas só para a gente contextualizar, que, por exemplo, é a Starbucks. Qual que é a grande sacada, por exemplo, da Starbucks? Pô, você entra lá, já tem aquele cheiro maravilhoso de café. Mesmo que você não goste de café, o cheiro é muito bom. E a Starbucks, ela tem pequenos detalhes que são maravilhosos. Ela tem diferenças de temperatura dentro da loja, porque ela entende que você vai sentir percepção de gosto diferente, de cheiro diferente. Então, ela tem essa sacada. Para quê? Criar uma emoção em você e você frear lá. E vocês têm aquela frase clássica, não sei se vocês já viram, né? Um grão de café custa 50 centavos. O café pronto lá numa cafeteria custa R$2. O café personalizado da Starbucks com seu nome no copo custa 5. Porque é o conjunto da experiência que ele vende para vocês. E por último, e não mais menos importante, a questão do sucesso. Aí, de novo, eu gosto de dar um exemplo para conectar com as pessoas. Imagine uma coisa que é muito comum também do nosso dia a dia, você tá com o personal trainer. Aí qual que é o seu objetivo? Perder peso. Perder barriga, perder cintura, enfim, perder peso. Aí chega o personal para você e pergunta. E chega no final, depois de um mês de treinamento com ele, pô, você melhorou. Pô, seu braço parece mais rígido, a cintura parece estar mais fina. Como é que você está se sentindo? Aí você fala assim, pô, tô me sentindo ótimo. Né? Você saiu daquela inércia de exercício. Você fala assim, pô, você atendeu o sucesso do cliente? Eu falo para vocês tranquilamente, não. Aí alguém vai assim, pô, como não? Mas ele teve essa percepção toda. Então, sucesso do cliente não são percepções, são dados. O que seria, por exemplo, o sucesso do cliente nesse caso? Olha, você perdeu, ganhou 1,5 centímetro de braço, se for homem, né, vai querer ganhar braço. Você perdeu 2,5 centímetros de cintura, sua coxa diminuiu aí 1 centímetro. Você perdeu, por exemplo, 1 quilo de massa gorda e ganhou 1 quilo de massa magra. O seu peso você perdeu 2 quilos. Eu estou dando exemplos aqui aleatórios, mas só para você entender, o sucesso do cliente são dados, são indicadores. E uma coisa que eu gosto muito de falar, até como voluntário que eu sou do programa de mentoring do PMI, toda pesquisa de satisfação ela passa por mim. Além disso, pesquisa que a gente faz externamente, que a gente abre para o mercado, elas também passam por mim. E quando eu vou olhar a pesquisa de satisfação, a primeira coisa que eu pergunto quando eu faço a reunião é assim, antes de ver o material, eu falo assim, o que queremos saber com essa pesquisa? É a primeira pergunta. Isso parece meio óbvio, mas nem sempre as pessoas têm essa resposta. E muitas vezes, quando a pessoa começa a dar aquela resposta de 5 minutos, é porque não está bom, porque não está claro. E por que eu estou trazendo pesquisa com o sucesso do cliente? Se eu fosse perguntar para vocês hoje, o que é sucesso para o seu cliente na empresa que você trabalha? Vocês teriam essas respostas baseadas em indicadores, dados, evidências do que é sucesso para eles? Isso é sucesso do cliente. Eu vou trazer mais um dado aqui que eu acho que é muito relevante. Essa questão de esforço que eu falei, tanto a questão do dentista que eu passei, isso vai aumentando e vai diminuindo a sua lealdade com a empresa, com a marca. Então, assim, quando você tem muito esforço para ter ponto de contato com a empresa, para resolver um problema, para pedir ajuda, isso gera o quê? Até 96% de deslealdade, até 4% de compra, de recompra.
4% de gasto com os clientes, 81% de boca a boca negativo. E, por outro lado, quando a gente faz experiências de baixo esforço, ou seja, é fácil falar com a empresa, é fácil me relacionar, quando eu preciso de ajuda, a gente me atende de uma forma rápida, não é uma ciência exata, então se vocês forem somar embaixo por cima não vai dar 100%. Então você tem até 9% de lealdade, até 94% de recompra, 88% de aumento de gasto do cliente, 1% de boca a boca negativo. E esse outro dado eu acho que é fantástico a gente trazer números em relação a uma economia e diferença do projeto, eu vou falar sobre isso também daqui a pouco. Até 86% dos consumidores estão dispostos a pagar 25% a mais para ter um atendimento melhor. Então, de novo, eu trago reflexões do dia a dia para vocês. Quantos de nós, às vezes, não quer ir no restaurante? Vou pegar outro exemplo clássico. Às vezes, vou no Outback. Eu não sei se o Outback é 20, 15, 10, 25% mais caro, mas o fato é que ele é um pouco mais caro, mas o atendimento é excelente. O ambiente é muito bom, a comida é padronizada, você sempre vai comer bem. E quantos de nós não temos os nossos restaurantes, os nossos costumes, os nossos prestadores de serviço? A pessoa que às vezes faz alguma manutenção ou na nossa casa, fulano é mais caro, mas fulano você marca, ele vem no horário, ele sai daqui, ele deixa tudo limpinho, o que ele faz, o trabalho dele é de qualidade, você paga um pouco mais caro sabendo disso, mas porque o atendimento é melhor. E quando a gente está falando disso tudo, quando a gente traz para o nosso dia pessoal, é muito fácil, é muito óbvio. E quando a gente traz para a organização, parece que é muito fácil fazer isso tudo, mas não é. Então, até outro vídeo que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu sempre gosto de trazer, que é alinhamento de expectativas de realidade. A gente olha aquilo, vê palestra, vê a pessoa falando, parece que é muito simples de fazer, mas não necessariamente ele é simples de fazer. Então, vou compartilhar aqui um vídeo com vocês, para vocês verem. Legal, né? Esse vídeo é muito bom, pessoal. Eu trago esse vídeo, inclusive, porque eu sempre falo que eu gosto de ter nos meus trabalhos um ambiente leve, um ambiente descontraído. Eu sempre brinco que se não, na sexta-feira ninguém te chamar para tomar um chopp, tem alguma coisa errada com você. E o que eu quero dizer um pouco com esse vídeo, né? Parece que tudo é muito simples, mas não é. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui, o que acontece muito nas empresas. A gente questão de foco e sem foco. É muito comum, já tem aquela frase clássica, né? Diga-me como me mede que direi como trabalho. O que acontece, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar eu criar uma persona para mim, que eu trabalho numa empresa, sou gerente de projetos hoje na Ecatu, vamos supor que eu resolvi abrir uma padaria aqui no meu bairro, tem uma empresa de outsourcing que eu faço consultoria, eu não estou no hands-on, mas eu consulto pessoas mais júnior, e além disso eu dou aula. O que eu quero dizer? Eu tenho vários pratos girando ao mesmo tempo. Vários pratos girando. E tem muita gente que fala assim, mas hoje o desafio é esse, multitask. Não dá. Quando a gente fala de Lean, muitas vezes o menos é mais. Você fazendo menos coisas com mais foco, você é mais produtivo. Tem artigos, tem estudos que falam muito sobre isso. E o que acontece muito nas empresas hoje? As empresas trabalham como silo. E a gente vai falar aqui na figura ao lado. O que quer dizer as empresas trabalham como silos? A área tal tem indicador da área dela, a outra área tem indicador da área dela e a outra área tem indicador da área dela. Elas resolvem e medem o problema dela. Mas quem olha o problema do cliente? Lembrando que, para você ter uma satisfação geral do cliente, o NPS, que é a questão de quanto que o cliente está promovendo a nossa marca, naquela faixa de 0 a 10, vocês todos conhecem, quando ele chega ali e dá uma nota ruim, ele não está dando uma nota ruim da tecnologia da informação, ele não está dando uma tecnologia do marketing, ele está dando da empresa. E o que acontece? Quando um cliente liga para reclamar, às vezes com atendimento ao cliente, às vezes passa assim, mas está muita reclamação lá do atendimento, mas às vezes o atendimento ele é só a ponta que está ouvindo, ele não é a causa raiz. E como que a gente faz as engrenagens dos processos, elas serem uma coisa fluida?
Lembra que eu comentei lá no começo sobre estratégia da empresa? Isso é extremamente importante. Para quê? Para que o nosso processo, a nossa jornada do cliente, ela seja o quê? Cada vez mais fluida. Então, vamos dar um exemplo aqui também da jornada. Eu ligo para a empresa e reclamo que eu não recebi... Aliás, que eu paguei em duplicidade a conta. Aí, o que vai acontecer? A empresa normalmente não tem o acesso à conta, vai passar para o financeiro, aí o financeiro vai falar que precisa de 2 dias para compensar, vai passar para o atendimento cliente, ele fala que vai ser respondido até 5 dias úteis. O cliente está insatisfeito, porque quando a gente fala de dinheiro, a gente fala assim, pô, em 5 dias úteis, aquela recepção que a empresa está segurando o meu dinheiro. Não, mas às vezes é o processo. Mas aí quando a gente olha a nota do cliente, o cliente está insatisfeito, porque 5 dias úteis para dizer que pagou em duplicidade, hoje 5 dias é uma eternidade. Mas quando a gente for olhar os indicadores de cada área, atendimento ao cliente, o TMA foi dentro do prazo, o TMA é tempo médio de atendimento, o TME é tempo médio de espera, foi dentro do prazo, o indicador dele está verde, o indicador da área financeira às vezes está verde também, mas o cliente continua insatisfeito. Por quê? Porque ninguém olhou a jornada do cliente. Isso é um exemplo talvez muito simples, muito bobo, mas quando a gente tem dezenas de pontos de contato ao longo da sua jornada com o cliente, quantas reclamações tem? Lembra que a gente falou lá atrás do Big Data, Manise, a jornada do cliente, o mapa de calor, onde estão as principais reclamações? Onde se acontecer isso, eu sei que vai ter reclamação. Isso é muito comum, como a gente trata os nossos clientes. E eu vou trazer agora uma outra coisa que aconteceu, que se tornou grande, e reflete muito essa questão do quê? De uma falta de sinergia, de foco. A linha de frente não tinha, talvez, autonomia suficiente, seguiu o script, ficou com o indicador dele, talvez, verde, se a gente fosse fazer uma análise, mas o cliente ficou insatisfeito. Bem, talvez algum de vocês já tenham ouvido isso, eu vou contextualizar um pouco aqui antes de falar com vocês. Esse aqui foi um case do padre Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello, ele, digamos assim, além dele ser padre, ele virou uma outra, que ele virou celebridade, então ele é uma pessoa muito conhecida. Então, ele foi num shopping center comprar uma coisa e bloquearam o cartão dele. Consideraram a compra suspeita. Não sei se todo mundo conhece isso ou não, mas as operadoras de cartão de crédito, elas têm um perfil de cada um de nós mapeados. Então, vamos supor, eu sou morador aqui do Rio de Janeiro e tenho um perfil de compra XPTO. Se, de repente, do nada, aparecer para mim uma compra em Roraima, no local físico, provavelmente essa compra ela vai ser bloqueada na hora, porque está extremamente fora do meu perfil, da minha persona. Só que ele é uma celebridade que pode viajar muito, pode ter tido algum momento diferente e comprou alguma coisa que precisava, normalmente em produtos de mais alto valor. Isso acontece. Bem, até aí fazia parte do jogo. E ele terminou com uma certa ironia, né? Conselho amoroso. Fazia parte do contexto dele. O que aconteceu de novo? O Bradesco, não satisfeito com isso, ele respondeu: oi, padre, para conseguir te ajudar, preciso de alguns dados seus. Me envie seu telefone via inbox, com DDD via inbox. Qual que é o grande da questão aqui? Isso acontece todo dia nas nossas empresas. Problemas assim, problemas maiores do que esse, inclusive, problemas mais graves, talvez. Só que o padre Fábio de Mello, como eu falei, ele virou celebridade. Então, ele transcendeu a questão que todo mundo conhece ele. Só para compartilhar com vocês, isso na época, ele tinha mais de 6,5 milhões de seguidores. E isso aqui teve mais de 22 mil curtidas, mais de 3 mil comentários, fora retweetadas. E o que aconteceu? Uma dessas seguidoras, resumindo aqui para vocês, uma das seguidoras dele respondeu a seguinte mensagem: oi, padre, você conhece o Nubank? Marcando o Nubank. Eles são incríveis. Ponto. Aí, o que aconteceu? O Nubank respondeu o padre Fábio de Mello, quase que eu falei o padre Marcelo Rossi, com uma paródia do Pai Nosso, falando para ele vir junto com o banco, fazendo questão de operação de cartão de crédito com o Pai Nosso. Extremamente inteligente, bom gosto e um tempo certo. Isso é importante. E o que aconteceu no momento? Eu não espero que vocês consigam ver essas fotos todas, mas cada print desse é um concorrente do Bradesco em relação ao cartão de crédito, aproveitando e fazendo alguma ironia com o Bradesco. Ou seja, isso criou exponencialmente uma imagem negativa para o Bradesco. Por quê? Faltou o quê? Treinamento, linha de frente para a pessoa, tá resolvendo. Claro que eu estou aqui talvez simplificando um pouco mais, mas um Excel simples com o nome da pessoa e telefone você poderia ligar para a pessoa atender.
E quando a gente fala sobre a questão da experiência do cliente, isso, vou botar aqui o ponteiro para vocês, isso aconteceu nesse dia. Isso aqui foi a semana seguinte. Então, naturalmente, depois, isso aqui voltou a crescer. Por quê? Porque a empresa não deixou de ser empresa com vocês. Mas eu quero mostrar que a experiência do cliente, ele é dinheiro, ele é produtividade. Deixa eu te compartilhar aqui para eu poder olhar para vocês. Muita gente hoje imagina cliente como encantamento, né, dar brinde. Isso é muito mais. Talvez seja, sei lá, 5% ao lado romântico da história. Eu vou compartilhar com vocês outra coisa que é extremamente importante. Esse final de semana eu estava conversando com minha esposa sobre a questão de uma demanda que ela teve. Minha esposa é médica e pediram para fazer uma apresentação sobre se a Disney administrasse meu hospital, que era um livro que passaram para ela. E o capítulo 8 era um capítulo sobre insatisfação. E qual que era a grande sacada do capítulo? Ele trazia sempre a tomada de decisão, se fosse o caso, como se fosse a Disney pensando. E ele fazia o quê? Analogias com o hospital. E isso também é completamente viável para a gente. Se a Disney hoje fosse tomar uma decisão em relação ao que a gente faz, como é que seria tomada a decisão? Então, por exemplo, no caso dela, tinha um pessoal que ia trabalhar de casual day na sexta-feira, os médicos. E quando a gente fala rápido assim, pô, século XXI, sexta-feira, o médico trabalha de calça jeans e com jaleco, a princípio as pessoas pensam assim, não vejo um problema crítico para isso. Aí a pergunta que a gente faz era assim, e se a Disney fosse tomar essa decisão? O que ela falaria? Aí a primeira pergunta talvez fosse, as pessoas que vão na sexta-feira, elas são menos importantes que as pessoas que vão na segunda? As pessoas que vão na sexta-feira conhecer um dia único, elas não merecem um tratamento igual à pessoa da terça-feira? Aí a gente pode pensar assim, pô, mas eu canso de ver hoje empresas inovadoras, high-tech, do Vale do Silício, .com, enfim, o nome que queira dar, com pessoas trabalhando às vezes de bermuda, cabelo diferente, visual diferente, piercing, e tudo bem. De fato, tudo bem. Mas o contexto é importante, o ambiente que você está. Essas pessoas que trabalham dessa forma, elas atendem cliente? Elas estão na linha de frente? Ou se minha empresa falar assim, ó, você pode trabalhar de bermuda. Eu não atendo cliente. Eu até confesso que talvez no começo eu me sentiria muito estranho trabalhando de bermuda, mas eu não atendo. As pessoas que estão na linha de frente, elas atendem cliente. E uma coisa que é muito interessante da Disney, que eu acho que vale a pena a gente replicar um pouco, a Disney ela tem uma filosofia básica, que eu acho que tem, por isso que eu acho que é o case de experiência do cliente mais comentado que tem. O primeiro diretriz dela é a experiência do cliente, a satisfação geral do cliente. A segunda não existe. E o que acontece? Ela, por exemplo, ela quando vai medir os indicadores dela, ela não compara com os indicadores de outros parques. Por que ela não compara de outros parques? Porque ela não está preocupada com o concorrente, ela quer ser o melhor possível para ela. E outra coisa que ela faz com a analogia do hospital, que a gente pode trazer também para nossa empresa, ela sempre avalia o todo, a avaliação geral, e ela avalia cada pedaço de acordo com a jornada do cliente. Não de acordo com a área, isso é importante, mas de acordo com o processo, com a jornada do cliente. Então, assim, só para tentar trazer um exemplo para vocês, quem vai na Disney, a Disney tem um hotel próprio, que eles fazem um despacho, por exemplo, de bagagem. Se você estiver hospedado no parque e estiver também no hotel, você não precisa se preocupar com bagagem, eles fazem todos esses processos para vocês. Isso, para quem está com filho, com família, cara, isso faz uma diferença enorme. E, além disso, quem está no hotel, você entra 1 hora antes no parque, então você não tem fila. Cara, isso faz uma diferença enorme. Você tem um preço por isso, não é barato, mas isso faz uma diferença enorme. Você agrega um valor enorme ao seu produto. E quando a gente traz, de novo, para a filosofia da nossa organização, a gente está colocando a experiência do cliente como primeira diretriz da empresa? Ela é a principal? Isso que faz sentido para a gente? Pessoal, eu vou voltar aqui e compartilhar agora. Eu estou chegando um pouquinho aqui na reta final, até em função do tempo. Deixa eu descompartilhar, deixa eu voltar. Isso era um pouquinho do que eu queria trazer para vocês. Eu tenho aqui agora... Vocês estão vendo minha tela já? Eu acho que eu não compartilhei aqui agora, não. Deixa eu voltar aqui a compartilhar a tela. Opa, pulei um aqui. Isso aqui é o que eu queria trazer para vocês quando a gente fala em experiência do cliente, emocional do cliente. Eu comentei com vocês, isso aqui que vocês vão ver agora é um vídeo de uma praia, que as pessoas vão na praia, elas tomam uma ducha.
E as pessoas sempre fazem isso, é normal, ninguém que vai à praia vai falar assim, pô, que fantástico isso, não. Mas as pessoas criaram aqui uma ideia, um enredo, um plano de fundo, cara, que trouxe uma experiência incrível. Eu queria compartilhar isso com vocês, o quanto que a gente às vezes... Legal, né? Por um momento, esqueçam o lado romântico, o lado do marketing disso, porque, claro, eles colocam uma música, colocam as melhores fotos, imagens, pessoas bonitas. Mas, assim, a experiência que aquilo passou, aquilo é muito divertido, aquilo é uma experiência única, uma coisa fora da caixa. Teria, talvez, diversos outros vídeos aqui que eu poderia compartilhar com vocês, que tem essas pequenas coisas, que as pessoas pensam assim, fora da caixa, e você fala assim, caraca, que experiência incrível. Imagina você ali com sua família, com seu filho, o quanto aquilo traz um valor agregado para você, mesmo que você não pague nada, aquilo é uma experiência muito bacana. E quando a gente fala de experiência bacana, principalmente os extremos, uma experiência positiva, cara, para você ela marca, você lembra disso pro resto da vida. Talvez você não passe por aquilo de novo, porque aquilo te marcou. E o outro extremo também da experiência negativa, espero que aquilo você não passe de novo também, mas aquilo também te marca. E eu também gostaria de compartilhar com vocês que uma experiência negativa, dessas que te marcam, ela equivale a 11 experiências positivas. E quando a gente fala experiência positiva, ela não necessariamente ela cria a empatia com outras pessoas. Por quê? Porque a gente está conectado com a pessoa. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui muito simplório para a gente conseguir conectar com as pessoas. Eu tive amigos que foram, por exemplo, na final da Libertadores ver o Flamengo jogar, eu sou flamenguista. E as pessoas contando a história, cara, é um troço que para mim me dá brilho nos olhos. Só que assim, quantas pessoas são flamenguistas? 50% já não é, então já não conectam com essas histórias. Além disso, talvez outras não gostem tanto de estádio, ou talvez não estariam dispostas a pagar para ver isso. E a forma que foi o jogo foi uma coisa épica. E claro que isso assim, pô, isso aqui é muito pessoal, exatamente, a experiência positiva que te marca, ela é muito pessoal, tá ligado? Nossas crenças, religiões, credos, valores. Por outro lado, a negativa, ela cria empatia com as pessoas. Vamos pegar, infelizmente, um assunto que é ruim, é delicado, mas talvez seja um dos exemplos mais fortes que a gente tem para falar. A morte, ela une pessoas. Então, quando a gente está falando de morte, às vezes você nem conhece a pessoa, mas se você vê na rede social um falecimento de um ente querido, você coloca automaticamente meus sentimentos, porque ela une pessoas. Então, experiências negativas que você tem, claro que eu peguei o extremo, talvez, dela, da morte, ela une pessoas. Então, se você passou por um problema, você compartilha esse problema com outra pessoa, isso cria, naturalmente, uma empatia mais forte do que a experiência positiva. E voltando aqui para o meu compartilhamento, que eu já vou fechar, até para ver se a gente consegue ter alguma pergunta que eu não estava vendo antes. Eu queria deixar 2 recomendações de leitura, talvez 3, né? Quem não conhece o PMP Seboc, então, assim, tem que ler. É uma bíblia, é importante saber sobre isso. Quem quiser ver um pouquinho mais sobre a questão do Lean, tem esse livro da Meta, do Goldratt, que é um livro muito bom. Para quem é engenheiro de produção como eu, é um livro de cabeceira, você tem que sair da faculdade, tem que ter lido esse livro. O segundo, que é Encantados pelo Cliente, é a história da Mercedes. Então, eu já tive o prazer de visitar o Museu da Mercedes em Stuttgart. Então, ele vai contando a história de forma que você vai subindo em caracol. E o mais novo é quando começou a questão desde a época de cavalo, carruagem, ele vai subindo a história até chegar nos dias atuais. A história da Mercedes ela se funde com a história do automobilismo. Então, assim, é muito legal. E, para fechar, pessoal, eu queria dizer obrigado. De novo, parabéns pelo evento da APMP como um todo, parabéns à Regional de São Paulo, obrigado, Alessandra, Robson, eu acho que o meu tempo está curto, eu acabei falando um pouquinho demais, se tiver alguma pergunta rápida aí, se puder passar um pouquinho, a gente passa, se não puder também, a gente segue na ordem do tempo, sei que fazer evento é um trabalho hercúleo, então, de novo, parabéns, obrigado a toda a equipe que estava aí de gestão, e estou aqui em função de vocês agora. Obrigado, Luiz, obrigado por essa aula aí, e bem bacana essa perspectiva que você colocou de unir os processos internos e colocando a perspectiva do cliente, porque parece incrível falar isso hoje em dia, mas muitas organizações criam indicadores de processo, olham para os processos, mas esquecem o porquê que eles existem, que é para entregar valor para alguém, para uma pessoa lá na ponta. E não medindo isso, às vezes continuam fazendo processos que poderiam ser descontinuados e que não estão agregando valor. Muito bacana. A gente está em cima do tempo. Queria ver com você, caso alguém tenha alguma pergunta, se tem algum canal que pode entrar em contato contigo, como que pode estar te contactando, criando um canal para tirar essas dúvidas, porque a nossa agenda aqui já está um pouco apertada. Tá ótimo. Então,
Eu posso até encaminhar a apresentação, não sei se a gente tem algum link depois ou não, mas assim, a minha rede social está aqui embaixo do quem está assistindo no YouTube aqui embaixo. Então tem meu LinkedIn lá, normalmente eu respondo rápido, podem me adicionar, vai ser um prazer. Se tiver alguma coisa que eu não consegui ler os comentários no YouTube, que não dá enquanto a gente apresenta, alguma coisa que não ficou claro, que eu não tenho conseguido responder, podem entrar em contato comigo. Então quem quiser que eu faça um desenho depois da jornada, com mapeamento do fluxo, como tem que ser o devido, em função do tempo que não dava tempo também, me coloco aqui gravar um vídeo depois de fazer. E assim, sempre falo, conversar é bom, pessoal. Então assim, parabéns de novo ao evento aqui. É muito legal, gostei muito de vir, foi um prazer. Quem sabe até ano que vem a gente volta aqui e falar um pouquinho mais sobre o assunto. Você é sempre bem-vindo, Luiz. Obrigado mais uma vez pela aula aí de processo e experiência do cliente. E agora a gente vai para um sorteio. A gente encerra aqui com o nosso Luiz. A BPMB agradece a sua colaboração e a presença de todos aqui que acompanham essa maravilhosa apresentação. E a gente segue aqui agora para o sorteio. Obrigado, Luiz. Até logo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Um abraço.